Graça e paz para você que está vendo esse vídeo aí por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa. Que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são muito importantes. Com isso você sinaliza que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas assistam, e quando você se inscrever, você clica no sininho para você receber as notificações, tá certo? E eu quero agradecer a você porque você mais uma vez me permite entrar na sua casa. Bom, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, para levar a palavra de Deus na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. E para que você possa adquirir os meus livros, aí nos comentários eu tenho os sites e tenho todas as instruções para você poder comprar. Tem os sites para você entrar, tem os links para você clicar direto, entendeu? Só você fazer a compra de cada um dos meus livros. E vamos lá. O tema da mensagem de hoje é: não negocie a palavra de Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 16 e 17. Não negocie a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 16 e 17. E hoje o roteiro do vídeo vai ser o seguinte: eu vou compartilhar com vocês uma ilustração do Reino de Deus. Vou falar sobre o meu novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e vou entrar com o conteúdo da mensagem. Fica aqui até o final, tem muita coisa boa para você e tem muita mensagem de Deus para você. Eu desejo que esse vídeo traga edificação para a sua vida. Fica aqui até o final, hein? E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, sinalizam que você gostou do vídeo, que você quer que o vídeo seja visto por mais pessoas, e assim a palavra de Deus vai sendo pregada. E se você ainda não se inscreveu aí, você está me seguindo aqui, você está vendo meus vídeos, mas ainda não clicou aí, ó, no botãozinho para você ficar me acompanhando, clica aí. Isso também faz com que o algoritmo entenda que você está gostando do conteúdo dos vídeos aqui, tá? Desse perfil, dessa plataforma. Não se esqueça de fazer isso, tá certo? Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários. Não cobro nada para pregar, só entrar em contato aí pelo WhatsApp. E para você adquirir meus livros, aí nos comentários eu tenho os nomes dos livros, eu tenho os sites nos quais você vai entrar para comprar, tenho os links para você clicar direto. Dependendo de onde você estiver vendo o vídeo, pode ser que o link abra, pode ser que o link não abra. Se abrir, beleza. Se não abrir, é só você botar o endereço aí do site e para você poder comprar. Fica aqui até o final, hein? Bom, quero compartilhar com vocês uma ilustração do Reino de Deus muito bacana, na qual eu vou falar sobre um homem rico que estava para morrer e decidiu convidar os seus funcionários para que eles fizessem uma escolha, tá? A pergunta é: o que você escolhe? Dinheiro ou Bíblia? O que você escolhe? Dinheiro ou Bíblia? Dinheiro ou a palavra de Deus? Então, vou contar aqui a ilustração para você. Certa feita, um milionário estava já no fim da vida. Antes dele morrer, ele decidiu então chamar os seus funcionários, aqueles que trabalharam com ele ali anos e anos. Então ele chamou o copeiro, o jardineiro, a cozinheira
o cuidador de animais e o menino que ia fazer as compras para ele, fazer os pagamentos no banco, o office boy. Então, ó, o copeiro, o jardineiro, a cozinheira, o cuidador de animais, o office boy. E ele pediu para que cada um deles escolhesse. Tá? Ele ia dar um presente para cada um. Se eles iam querer o dinheiro ou se eles iam querer a palavra de Deus. Então, começando pelo copeiro. O copeiro ouviu a proposta do seu patrão e decidiu escolher o dinheiro. O dinheiro vai ser útil para mim, coisa e tal. A palavra de Deus para mim, para que eu vou querer uma Bíblia? Eu preciso do dinheiro. Essa foi a palavra do copeiro. Então o milionário foi, não falou nada. Deu lá um envelope com dinheiro para o copeiro. Em seguida entrou o jardineiro no escritório do milionário. E o milionário fez a mesma pergunta. O que você escolhe? Eu vou lhe dar um presente. Tá? O que você escolhe? Dinheiro ou a palavra de Deus? Eu quero dinheiro. E os outros estavam lá na porta do escritório esperando sua vez. Beleza. Então, toma aqui o envelope com dinheiro. Tá. A cozinheira, o que você quer? O dinheiro ou a Bíblia? Eu quero o dinheiro. A Bíblia não vai me servir para nada. Eu preciso do dinheiro. Foi. O cuidador de animais, o que você quer? O dinheiro ou a Bíblia? Eu quero o dinheiro. Para que eu quero Bíblia? Eu preciso do dinheiro. Eu ganho pouco, eu tenho muitas necessidades. Ok. Aí chamou por último o office boy, que era um garoto humilde, um garoto muito pobre, de uma família muito pobre. E os outros funcionários que já estavam com dinheiro falaram para ele: poxa, você tem que escolher o dinheiro. Já que você é tão pobre, sua família necessita tanto, você tem que escolher o dinheiro. Então o garoto entrou. Era um garoto, adolescente, seus 16, 17 anos. Então o milionário fez a pergunta: o que você vai querer? O dinheiro ou a Bíblia? Nesse momento, o milionário levantou, abriu a porta do escritório e chamou todos os outros funcionários para dentro do escritório, já que o office boy era o último. Ele ali ia dar uma palavra. Fez a pergunta para o garoto. O garoto pegou: olha, eu escolho a Bíblia. Os outros funcionários: não, você não pode escolher a Bíblia, não. Para que serve a palavra de Deus para você? Você precisa do dinheiro para levar para os seus pais passam tanta necessidade. E todos eles reclamando: o copeiro, o jardineiro, a cozinheira, o cuidador de animais, e reclamando com o garoto: não, você não pode escolher a Bíblia, não, você tem que escolher o dinheiro. E o garoto não, virou para o milionário: olha, eu escolho a Bíblia, e eu vou dizer por quê. O dinheiro eu posso conseguir depois, em outra oportunidade, Deus pode me abrir portas, mas a palavra de Deus, ela traz vida. Eu não sou ninguém sem a palavra de Deus, eu preciso dela para viver. Ela que me alimenta, ela que me sustenta. E o garoto então, durante uns 3 ou 4 minutos, ele falou acerca da importância da Bíblia para a vida dele. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. E a palavra de Deus, ela guardada no meu coração, ela me evita que eu peque, assim. Eu guardo a palavra no meu coração para eu não pecar contra o meu Deus. E falando. Depois que ele terminou de falar, cerca de 3, 4 minutos, então o milionário falou para ele assim: então, muito bem, você quer a Bíblia? Então toma aqui a Bíblia para você. Agora, abre sua Bíblia aí, por favor. Então, o milionário então mandou o garoto abrir a Bíblia. Quando o garoto abriu, tinha um envelope com uma quantia de dinheiro 3 vezes maior do que ele havia dado aos outros funcionários, e tinha ali o testamento escrito, no qual dizendo que ele, o garoto, após a morte do milionário, herdaria todas as riquezas dele. Porque ele, milionário, que não tinha filho, que não tinha mulher,
era um homem sozinho, deixou toda a riqueza dele para aquele garoto. E aí o milionário pegou, abriu a Bíblia e falou sobre o Salmo 119, verso 105, no qual o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí ele entrou em João 8, verso 32. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E ali ele começou a fazer uma pequena preleção de cerca de uns 5 minutos, falando acerca de que a palavra de Deus é a coisa mais importante da vida dele. É a palavra de Deus que estava garantindo a ele a salvação, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele acrescentou isso. E o que é que eu digo para você? Qual é a moral da história dessa ilustração? A moral da história dessa ilustração é a seguinte: do mesmo jeito que Salomão escolheu a sabedoria em vez de escolher poder, em vez de escolher riquezas, e Deus acrescentou a ele poder, porque ele foi um hábil político, expandiu o reino de Israel sem guerrear com ninguém, só na base das alianças. E Salomão foi um homem riquíssimo, porque ele pediu ao Senhor sabedoria. E nós vivemos num mundo materialista, inclusive, infelizmente, dentro de muitas igrejas, que atualmente pregam a teologia da prosperidade: tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Mas a palavra de Deus nos aponta para uma verdade muito mais profunda e muito mais sublime do que dinheiro. Que a palavra de Deus é a nossa maior riqueza, porque ela nos permite conhecer ao Senhor. O profeta Oséias já nos disse: assim diz o Senhor, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E infelizmente o povo está sendo destruído porque está faltando conhecimento da palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que eu trago aqui para você. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas que você entenda a importância dessa palavra e que ela vale muito mais do que o dinheiro, porque é ela que vai lhe dar a oportunidade de ter conhecimento pleno de Cristo através da palavra. É por meio dessa palavra que você vai ter o conhecimento pleno daquilo que Deus quer para a sua vida, daquilo que Deus não quer. É por essa palavra que Deus fala conosco. E todos nós que estamos pregando a palavra de Deus, nós temos que nos basear nela e não nos basear naquilo que nós achamos ou pensamos. Até mesmo quando alguém entrega algum tipo de revelação, ela tem que estar totalmente baseada na palavra de Deus, que já é a revelação completa. Então, se aparecer alguém trazendo uma nova revelação que não está na palavra de Deus, você já sai fora, que é heresia. E que Deus continue abençoando sua vida e que essa palavra ela continue falando ao seu coração. E fica aqui até o final, que tem muita coisa legal para você ainda, hein? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você está informando que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam. Assim esse vídeo ele vai chegar naqueles que ainda não estão inscritos aqui, tá, nesse perfil, nessa plataforma. E eu peço a você para se inscrever aí, clica no botão aí, se inscreve aí para você poder ficar me seguindo, me acompanhando aqui. Você vai ver vídeo novo todo dia se você estiver vendo em todas as plataformas. Na plataforma vermelhinha do vídeo grande, eu posto o vídeo uma vez por semana, às sextas-feiras. Caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários. E para você adquirir os meus livros, aí nos comentários também tem as instruções para você comprar. Tem os links para você clicar direto. Se não abrir o link, é só você entrar nos sites que estão aí nos comentários e poder adquirir os livros, tá certo? E lembrando que eu não cobro nada para pregar na sua igreja. E quando eu estiver na sua igreja, você pode comprar o livro lá diretamente comigo. E aqui eu trago para você o meu livro novo, Avivamento,
onde ele começa, como alcançá-lo, é para que você possa, a partir de agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, você começar a organizar a sua vida espiritual, porque o verdadeiro avivamento, eu quero que você consiga entender o conceito. Ele não está no oba-oba, ele não está no roda-roda, não está no pula-pula, não está no falar em línguas, não está na batucada, não está no rodar no mistério, não está no cair no espírito. O verdadeiro avivamento, ele está no conhecimento profundo da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele está em uma vida de constante oração, de fervente oração, como diz aquele louvor bem antigo que está na harpa cristã e que está no cantor cristão também. Ou melhor, no caso, que está no inário para o culto cristão. Então, esse é o verdadeiro avivamento. E eu convido a você para conhecer tudo que eu estou falando aqui, tá? Sobre esse tema. Por quê? Porque quando você estiver com a sua vida verdadeiramente na presença do Senhor, quando você estiver alcançando esse verdadeiro avivamento, você vai entender a profundidade do que Deus quer ensinar para você. E você vai ter condições de levar a sua família a alcançar esse verdadeiro avivamento. Você vai ter todas as condições de você começar dentro da sua casa a analisar sobre o que significa não colocar coisa má diante dos seus olhos. Esse é o capítulo 1 do meu livro. Eu quero que você leia esse livro para você entender tudo que eu falo a respeito do que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. No segundo capítulo eu falo sobre quais são os critérios que devemos adotar para não permitir que coisa má entre nos nossos olhos. E quando nós estamos verdadeiramente com a nossa vida avivada na presença do Senhor, nós vamos conseguir entender esse conceito. No capítulo 3 eu falo sobre por que os nossos olhos são o espelho da alma. E aí nós vamos entender a profundidade desse ensino. No capítulo 3 eu trago detalhes para você. E no último capítulo, antes da conclusão, capítulo 4, eu falo sobre por que devemos tomar cuidado com quem entra nos nossos lares. Quando nós estamos verdadeiramente avivados na presença do Senhor, recebemos o dom de discernimento de espírito. Aliás, nós precisamos muito desse dom. Precisamos clamar ao Senhor por esse dom. 1 João 4:1. Devemos colocar os espíritos à prova para saber se procedem de Deus. E assim nós vamos conseguir entender todo o conceito desse livro. Tá? Ele está com bastante referências bíblicas, tá? E quando eu cito as referências, eu não cito somente os textos. Eu já coloco os textos impressos para que você possa ler. E assim você adquirir um conhecimento profundo da palavra de Deus a respeito do assunto avivamento e para você poder pensar junto comigo naquilo que eu trago para você. Então, olha, o livro está bem feito. A primeira orelha tem um texto para você pensar, refletir. A segunda orelha eu tenho aqui as minhas redes sociais. A quarta capa eu tenho um texto para você refletir. E para você adquirir esse livro, você pode entrar no site estantevirtual.com.br. estantevirtual.com.br. Você também pode entrar no site umlivro.com.br. umlivro.com.br. E você também pode entrar no site amazon.com.br. amazon.com.br. Quando você entrar em qualquer um desses sites, você vai colocar o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Direto, como eu estou falando. Sem os dois pontos, sem o ponto de interrogação. Tá? Direto. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Você vai chegar no meu livro e vai poder adquiri-lo. Certo? E vai ter a sua vida grandemente abençoada e edificada. Aproveite essa oportunidade. O livro está num preço legal, está num preço acessível, tá? E quando eu estiver na sua igreja, você pode me procurar, que eu vou ter um exemplar lá para você, certo? E eu desejo que você leve esse livro para sua casa, medite nele e cresça muito espiritualmente através do conteúdo que está aqui. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é uma recomendação que eu te faço como leitor, é a recomendação que eu te faço como autor do livro, é claro.
É uma recomendação que eu te faço como professor de escola dominical, para que você possa adquirir esse conhecimento, é muito importante. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, e que você aprenda e guarde no seu coração a frase do filósofo Voltaire: a leitura engrandece a alma, e que a sua alma seja grandemente edificada e abençoada com a leitura desse livro. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Fazendo isso aí, curtindo, comentando e compartilhando, isso é gratuito, você só vai levar alguns segundos, você vai sinalizar que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam. E caso você ainda não esteja inscrito aí nesse perfil, caso você ainda não tenha clicado aí no botãozinho, vai, clica aí, me segue aí, me acompanha, que assim você vai receber vídeo novo todo dia. E se você estiver vendo o vídeo na plataforma de vídeo grande, a vermelhinha, você vai ter vídeo novo toda semana, às sextas-feiras. E agora nós vamos entrar na mensagem. O tema é: não negocie a palavra de Deus. Não negocie a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versos 16 e 17. A partir de agora. Antes de eu entrar no texto, deixa eu só lembrar aqui. Para você me convidar para pregar na sua igreja, telefone para contato está aí nos comentários. É o WhatsApp, não cobro nada para pregar. Só me chamar aí. Você é membro com a igreja, Ministério Está na Terra Ferida, Nova Iguaçu. E para você comprar meus livros, aí nos comentários tem os links para você clicar direto. Se você não conseguir abrir, você tem os sites aí para você entrar e comprar. Agora sim, não negocie a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versos 16 e 17. A partir de agora, a palavra de Deus diz assim: para aqueles que estão se perdendo, somos um odor terrível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós, porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. Esses dois versículos estão inseridos numa fala de Paulo, tá? Que começa no versículo 12 do capítulo 2, onde ele fala sobre os ministros da nova aliança, certo? Ele ressalta que nós estamos na nova aliança e faz algumas considerações bastante importantes e bastante pertinentes acerca da palavra de Deus, acerca da diferenciação entre os verdadeiros profetas enviados por Deus e os falsos profetas. Paulo aqui traz um alerta, não somente com relação à diferenciação entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas, mas também ele faz uma diferenciação entre aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor
e aqueles que não estão nem aí. Então ele traz uma palavra bastante forte, bastante atual. O próprio Paulo ensina em outros textos que no final dos tempos os seres humanos se tornariam cada vez piores, os seus ouvidos ficariam coçando, incomodados de ouvir a verdade, vão preferir ouvir mentiras, vão preferir ouvir fábulas. Paulo fala algo parecido aqui. Certo? Nós estamos vivendo hoje tempos que é muito raro você ver algum pregador hoje anunciando que somente Jesus Cristo salva. É muito raro você ver hoje pregadores pregando a palavra de Deus, falando sobre o inferno, falando que aqueles que verdadeiramente não abrirem seu coração para Jesus, infelizmente terão como destino para as suas almas o inferno no dia do arrebatamento, no dia do julgamento de Cristo. Então pouquíssimos são os que falam sobre isso hoje em dia. Muitos hoje têm pregado uma mensagem que é de autoajuda, porque eles não querem confrontar os pecados das pessoas. Eles não têm interesse. Muitos hoje têm pregado um evangelho suave, soft, light, de autoajuda, coach, entendeu? E isso é um evangelho que é enganoso. O próprio Paulo também nos ensina se alguém vier pregar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, diferente de Cristo, mesmo que esse alguém seja um anjo pregando, se não estiver pregando o verdadeiro evangelho, é anátema. E infelizmente nós temos visto hoje em dia algo muito forte nesse sentido. Porque infelizmente nós temos vivido hoje a proliferação dos famosos pregadores itinerantes. Eu vou diferenciar pregador itinerante de pregador do evangelho. Em primeiro lugar, o pregador do evangelho não se incomoda com o título. Ele pode ser obreiro, diácono, evangelista, presbítero, missionário, pastor. Ele não está preocupado com o título. Ele está preocupado em levar a palavra de Deus. Ele não está preocupado em cobrar. É diferente do itinerante. O itinerante adotou isso como profissão. Aí você vai me dizer que tem exceções? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Os que se dizem itinerantes, que são sérios, eu sei que tem pregadores que se dizem itinerantes e são sérios. O que acontece? Eles se identificam como itinerantes por um vício de linguagem. Eu vou interpretar assim. Eu quero muito que esses pregadores que são sérios, que levam a palavra de Deus com seriedade, parem de se rotular como pregadores itinerantes. Mesmo que eles saiam todos os dias para pregar a palavra em igrejas diferentes, não importa. Abram mão desse título, porque esse título está vinculado, infelizmente, à falta de seriedade. Tá? São esses que negociam a palavra de Deus, que o texto aqui fala. Esses sim. Olha, cobram 2.000, 3.000, 5.000. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre o cachê dos cantores. Os 10 maiores cachês que tem. Entendeu? Então, ali cantores como... Eu vou falar os nomes porque o vídeo está aí na internet. Então, segundo aquele vídeo, a Aline Barros, que é a que cobra mais, cobra 40.000 para pregar. Aí você vem, Fernanda Brum cobrando acho que 30, a Damares cobrando 25, e por aí vai. É de 20.000 para cima. Então nesse vídeo ele cita a Bruna Carla, a Damares, a Fernanda Brum, a Aline Barros, o Renascer Praise, o Ministério do Louvor, Renascer Praise. Então são 10 no total. Então é uma coisa assim absurda. Aí vão dizer que tem a despesa disso, daquilo outro, coisa e tal. Mas vamos lá. Tudo isso pode ser revertido. Esse valor pode cair bastante. Se o cantor, ao invés de levar banda, levar um playback, por exemplo, não vai precisar cobrar isso tudo, porque a alegação é que eu levo banda. Aí tem que passagem para um montão de gente, hotel para um montão de gente, fora as exigências, tá? Além do cachê. É hotel 5 estrelas, é restaurante não sei o que,
tem cantor que só aceita entrar em carro assim, assim, assado. Então, tipo assim, coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Coisas que não tem amparo bíblico nenhum. Aí o que que acontece? Aí, não satisfeitos em receber uma fortuna dessas, ainda vão para a internet luxar e escandalizar o Evangelho. É complicado. Ainda vão para a internet escandalizar. É difícil, hein? É difícil. Pois bem, o que é que eu quero dizer para você aqui? Eu quero dizer para você que quando Paulo fala de não negociar a palavra de Deus, é porque quando a gente não negocia, a gente tem liberdade para falar o que Deus manda a gente falar. Se vocês voltarem a estudar a Bíblia como vocês já deveriam estar estudando, você que está vendo esse vídeo aí, você conhece a palavra de Deus, você é crente, você é membro de igreja, há quanto tempo você não vai numa escola bíblica dominical? Se é que algum dia você já foi, tá? E eu conheço pregadores, tá? E nunca botaram os pés numa escola dominical. Aí eu, com toda sinceridade, quem não senta para aprender não pode ensinar, não tem a menor condição de ensinar. Aí não venha me dizer aqui que eu estou querendo criticar os outros. Não, o que eu estou querendo é pregar a palavra de Deus como exatamente Paulo está pregando aqui. Paulo está falando exatamente sobre isso aqui. Vamos ler de novo para você entender o que Paulo está falando? Vamos começar pelo verso 16. Para aqueles que estão se perdendo, somos um odor terrível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Aí ele faz uma pergunta para encerrar o verso: mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Lembrando que ele está falando acerca de mensageiro das boas novas. Então o que acontece? Quando ele fala aqui, ele se identificando como mensageiro das boas novas do Evangelho de Cristo. Quando ele fala que para aqueles que se perderam somos um odor terrível de morte e destruição, são aqueles que já se afastaram da presença de Deus, mesmo estando dentro da igreja, tá? Tem os que se afastaram, estão totalmente fora, então voltaram para o Egito, vamos dizer assim, para o Egito que eu falo, o Egito espiritual. Voltaram para o pecado, para a imoralidade, para tudo de errado, para os vícios, coisas e tal. Certo? E para aqueles que estão dentro da igreja, mas vivem como se não estivessem. No domingo botam aquela roupa de crente, vão para o culto, mas durante a semana vivem como se vivessem no mundo. Vivem como se vivessem no Egito. A diferença é só domingo, quando vai para a igreja, bota a roupa de crente, bota a Bíblia debaixo do braço, como se fosse um desodorante, e pronto. Então, para esses, nós que pregamos a palavra de Deus, somos o odor terrível de morte e destruição, porque essa palavra ela incomoda. Por quê? Porque ela bate de frente com as coisas que estão erradas que andam acontecendo nas igrejas. Ela bate de frente contra esses erros, tipo cobrar para pregar, tipo cobrar para cantar, tipo introduzir coisas do mundo dentro da igreja. Vocês já viram esses eventos recentes aí que teoricamente são evangelísticos, mas que você paga ingresso? Pergunto eu a você. Você acha que uma pessoa que não é crente vai se despencar da casa dela, vai sair da casa dela para pagar um ingresso para ver um show gospel, um pregador gospel? Eu duvido muito. O que acontece? Você tem um estádio Allianz Parque lotado, teve um show desse no dia 31 de dezembro, lotado de crente. Tá, você pregar para crente? Jesus falou que quem necessita de médico é o doente, não é são. Teoricamente era para todos os crentes estarem saudáveis, porque estão dentro da casa do Senhor e conhecem ou deveriam conhecer a palavra de Deus. E essa palavra tem que ser levada para quem não conhece a Cristo. Aí esse povo está cobrando. Eu vi outro vídeo hoje aí de um outro pregador.
mostrando lá, coisa e tal, como é que é a arena dele. Quem chegar quem sentar nos primeiros bancos vai ter todo um conforto, coisa e tal, e vai estar perto do banheiro, vai estar perto ali do lugarzinho ali para poder comer, coisa e tal. Quem estiver lá atrás não vai ter quase conforto nenhum. É tipo assim, aqueles preços diferenciados, sabe? Como se fosse uma casa de shows. Entendeu? Que você pega ali um ingresso maneiro para você ficar perto ali do artista. E o detalhe, que esse outro vídeo aí que eu estou falando, ele chama o púlpito de palco. Chama o púlpito de palco. Como assim? Pois é, então isso já está se tornando cultural dentro das igrejas. Teve recentemente um evento aí, várias pregadoras famosas aí fizeram um evento aí no Senhor, também cobraram ingresso, uma coisa absurda. Como é que você vai fazer como é que você vai levar a palavra de Deus cobrando? A palavra de Deus tem que ser partilhada de graça. Aí você vai falar de um livro. Você vai falar de um livro. Bom, o que acontece? Um livro, ele é o trabalho de um autor, conhecimento intelectual dele para poder escrever, até porque nem todo livro é cristão. Eu mesmo, dos meus 4 livros que eu escrevi, 2 livros não são livros cristãos, evangélicos, embora sirvam para o público evangélico, porque eu falo num deles sobre dinheiro e no outro eu falo sobre emprego e carreira. Então, aqui tem esforço do meu intelecto, das minhas pesquisas, tá? Assim como eu até entendo também o cantor, eu não critico o cantor vender o material dele, tá? Mas não obrigar a igreja a comprar. Tipo assim, só vou se você comprar 30 CDs, 50 CDs, 100 CDs. Isso acontecia antigamente, tá? Mas mesmo nessa situação, você ainda consegue relevar da seguinte forma: a igreja não sai no prejuízo. Eu já levei cantores para pregar na igreja que eu congregava, nesses moldes aí. Eu quero que você compre 30 CDs. Da época do disco ainda, 30 discos, 50 discos. O que é que eu fazia? O tesoureiro me dava o dinheiro, eu comprava os discos, vendia os discos, ou comprava os CDs, vendia os CDs, e eu repunha o dinheiro para a igreja. Então a igreja não gastava 1 centavo com esses cantores. Ok, isso aí, beleza, dá para você levar, porque não sai dos cofres da igreja. A igreja não toma prejuízo financeiro. A igreja não deixa de fazer aquilo que é o mais importante para ela fazer com o dinheiro da igreja, que é, além, é claro, de pagar as contas, que todo mundo quer estar num templo com ar-condicionado, todo mundo quer estar num templo com a cadeira confortável, com um sistema de som funcionando legal, com banheiro limpo, um banheiro de boa qualidade para a pessoa usar. Todo mundo quer isso. Então o dízimo até serve para isso, para essa manutenção do templo aí, e para socorrer os necessitados. Vamos dar dinheiro na mão? Vamos estudar caso a caso? Vamos estudar caso a caso? Vamos levar para a ação social da igreja? Vamos ver? Vamos levar uma bolsa de compras? Porque tipo assim, tem muita gente que vai para a igreja para doa fubá e sal. Aí a ação social da igreja, quando a igreja vai montar uma cesta social, vai montar fubá e sal. Porque tem muito crente que só sabe dar isso. Você não come sal? Você come sal com fubá? Você come arroz, você come feijão, você come macarrão, você come uma mistura. Mas como é que eu vou levar mistura para dar? Bom, primeiro, você pode ver diretamente a pessoa e levar direto na casa da pessoa, se a igreja não tiver lugar para guardar. Se a igreja tiver uma geladeira para guardar, um congelador para guardar, uma mistura que você doe para a igreja depois. Enfim, isso tudo é negociado, de casa a casa, igreja a igreja, certo? Então, nesses moldes aqui que eu falei que eu levava o cantor, não doía no bolso. Um pastor que venda o material, pastor que vendia antigamente, tinha pastor que vendia CD, vendia DVD, vendia livro. Tranquilo. Não sai dos cofres da igreja. Agora, a forma como está sendo feita hoje, sai dos cofres da igreja. Porque o pregador vai, pede tanto, e só sai o dinheiro limpinho para a mão da pessoa.
Se você fizer as contas aqui, ó, um pregador que cobre 2.000 para pregar, vou pegar um que cobre baratinho, R$2.000 para pregar, baratinho, entre aspas, tá? Porque tem uns que cobram muito mais. Se ele pregar só nos dias úteis, que dá em média aí 22 dias úteis, a R$2.000, ele vai botar no bolso R$44.000 por mês. Vocês têm noção do que é uma pessoa ganhar R$44.000 por mês pregando supostamente a palavra de Deus? É sobre isso que Paulo está falando aqui. Então, essa palavra que eu estou trazendo, ela incomoda. A mensagem que eu preguei semana passada, teve um abençoado que entrou lá num vídeo que eu coloquei numa plataforma de vídeos curtos. Ele fez um comentário lá me criticando. Tudo bem, faz parte, a gente está aqui na internet, aí tem gente que vai criticar. Se Jesus Cristo não agradou todo mundo, o que dirá eu, que não chego nem no dedinho mindinho do pé de Jesus? A minha fé, a minha espiritualidade, a minha integridade não chega nem na unhazinha do dedinho mindinho do pé de Jesus. Então, obviamente que eu vou desagradar muita gente, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Meu compromisso é pregar a palavra de Deus. É sobre isso que eu estou falando. Porque quando a gente não recebe para pregar, a gente pode pregar livremente. Agora, a pessoa que... Vamos lá. Eu contratei você aí para pregar na minha igreja. Vamos dar um exemplo aqui. Sou pastor. Vou dar um exemplo hipotético. Primeiro que eu não sou pastor, sou diácono. Mas vamos supor, vou dar um exemplo aqui hipotético. Sou pastor e convido você para pregar na minha igreja. A igreja a qual eu presido, tá? Aí você me cobrou R$2.000, eu paguei. É óbvio que você não vai pregar o que Deus mandou, porque você vai querer ter aquela boquinha lá para voltar novamente. Porque se você pregar alguma coisa que porventura Deus mandou que seja de exortação para a igreja e eu não gostar, eu não vou convidar para você para pregar de novo, e você não vai querer perder essa boquinha. É simples assim, é assim que funciona. Por isso que você tem esse monte de pregador que só rodeia. É o arame liso, entendeu? É aquele arame liso que só cerca, mas não machuca, não vai na profundidade. É isso. Vamos ler o verso 17? Eu li o 16, né? Quando Paulo encerrou com aquela pergunta, né? Sobre quem é capacitado para levar essas boas novas aí, a mensagem das boas novas. Então Paulo fala no verso 17, ó: só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós, porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Então, Paulo aqui começa fazendo a diferenciação. Na primeira parte do verso 17 ele fala: só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós. Então aqui Paulo está dizendo, ó, eu e os outros que vêm comigo aqui, que estão nessa mesma pegada, nós somos homens verdadeiros enviados por Deus. Nós temos o olhar divino sobre nós. Nós pregamos aquilo que Cristo manda. Então Paulo já se colocou como diferente daqueles que negociam a palavra de Deus. Você percebeu a diferença? Vou repetir essa primeira parte aqui, que eu quero que fique bem claro, que é para ninguém, para a pessoa, antes de querer de repente me criticar, medite na palavra, porque é a palavra que está falando, é Paulo que está falando. Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros enviados por Deus,
falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós. Então aqui Paulo está falando de gente que está falando com o poder de Cristo, como ele estava fazendo, com o olhar divino sobre ele, sobre aqueles que estão na mesma vibe dele. Entendeu? Homens verdadeiros, enviados por Deus. Ele tinha convicção de que era Deus que estava enviando ele. Diferentemente dessa galera que hoje está aí no século XXI, se intitulando pregador itinerante, que prega por profissão, tá? É a profissão dos caras. Eles abriram mão de trabalhar, porque, poxa, se num dia, numa noite que ele vai pregar, recebe 2.000, como eu já fiz a conta básica aqui, se ele pregar só nos dias úteis, que nem um trabalhador de segunda a sexta, deixando sábado para ele viver a vida dele, pessoal, e domingo para ele estar na igreja que ele congrega, cerca de 22 dias úteis, R$44.000 por mês. Tem meses que os dias úteis são 21, vai botar 42.000. Mas tem meses que os dias úteis são 23, vai botar 46.000 no bolso. Só você fazer a conta aí de multiplicar. Eu fiz uma bem básica, tá? De pregador que cobra pouco. Se você botar aquela galera que cobra 10.000, ó quanto que esses caras não ganham por mês. Aí depois vem pra internet luxar, andando de jet ski em Balneário Camboriú, levando a família para passear na Disney, levando a família para fazer um passeio pela Europa. Aí é mole, né? Aí é mole. Só que esses profissionais itinerantes, eles estão sendo absolutamente pecadores, porque o dinheiro está saindo dos cofres da igreja e está deixando de abençoar aquele irmãozinho que chega lá no culto e às vezes não tem nem o que comer. Ele vai chegar em casa e não sabe nem se vai ter comida para ele, tá? Aquele irmãozinho que está desempregado e não sabe como vai fazer para pagar a conta de luz, porque de repente a companhia de energia já está chegando para cortar, ou até já cortou a luz, tá? Da pessoa. Está precisando comprar um remédio, não tem, porque o dinheiro que saiu dos cofres da igreja para abastecer esses itinerantes faz falta, tá? Então vamos falar agora da segunda parte aqui do verso 17. Preste atenção. Porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Olha aí, olha o que está acontecendo aí. Olha o que está acontecendo aí. Eles dizem que eles estão pedindo uma oferta. Vamos lá. Vamos analisar aqui o que é certo. Vamos supor um pregador que é chamado para pregar a palavra de Deus, recebe o convite. Vou me colocar no exemplo. Recebi o convite para pregar. Aí essa pregação é em outra cidade. Vamos lá. Outra cidade. Que seja a cidade do mesmo estado que eu moro, Rio de Janeiro, ou que seja em outro estado. Vamos lá. Olha como é que esses pregadores andam fazendo. Eles pedem passagem para ele, para a esposa. Para ele e para a esposa, dá até para entender, tá? Principalmente se a viagem for longa. Tipo assim, vai ser aquele vai chegar naquela cidade, de repente vai ficar uma semana, que vai pregar na igreja matriz, vai pregar nas congregações, aí de repente recebe convite, aproveitando que está por ali, outras igrejas convidam. Dá até para entender que ele peça uma passagem para a esposa, ou no caso, se for uma pregadora, uma passagem para o marido. Dá até para entender. Isso aí até passa. Agora, vamos lá. Hotel 5 estrelas, tem necessidade? Não, não tem. Não tem. O hotel pode ser categoria menor, não há nenhum problema, porque se você vai chegar no hotel, você vai tomar um banho, você precisa de uma cama, de um chuveiro, de um banheiro privativo para você. Não vai ser aquela pensão que é um banheiro para geral. Não.
um quarto com banheiro, num hotel. Pode ser um hotel 3 estrelas, pode ser um hotel, sei lá, 2 estrelas, pode ser um hotel mais simples. Outra opção, a igreja de repente tem um alojamento específico para receber pregador de fora. Tem igreja que tem. Eu preguei numa igreja uma vez que essa igreja tem o templo, e no mesmo terreno do templo tem uma casa, uma kitnet, quarto, sala, cozinha, banheiro, para receber pregador de fora. Uma igreja que se preparou para isso. Ó, o pregador fica ali, o quarto com a sala, banheiro, cozinha, beleza. Aí a igreja vai pagar o quê? A alimentação, beleza, que o pregador viajou. A igreja custeia a alimentação, ok, tranquilo. A alimentação precisa ser num restaurante 5 estrelas, mais caro? Não. Vai levar a mão, não. Uma quentinha de boa qualidade ali é suficiente para a pessoa comer, tá? Aí, mas por que não hospeda na casa do irmão? Aí eu sou contra. Porque tira a privacidade de todo mundo. Primeiro porque as pessoas têm seus hábitos. Vamos lá. Me colocando como exemplo. Eu não gostaria de ficar na casa de ninguém. Primeiro, eu não durmo cedo. E de repente na casa a pessoa dorme cedo. Então já vai ter um choque aí. Segundo, eu quero ter minha privacidade para orar durante a madrugada. Se assim Deus me levantar para orar de madrugada, como muitas vezes Deus faz. Ou não me deixa dormir enquanto eu não orar, ou me acorda no meio da madrugada. E aí? Eu não posso estar na casa de ninguém com esse tipo de vida que eu tenho. Não dá. Estou me colocando como exemplo. E outra coisa, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Isso vale para qualquer pregador. Você não sabe quem é a pessoa, você não pode botar qualquer um dentro da sua casa. Parta desse princípio. E por falar em botar em qualquer um dentro da sua casa, dentro da sua igreja também. Antes de você convidar, vá buscar referência de quem você está convidando para pregar. É por isso que a gente vê tanta igreja destruída aí, porque passa um montão de pregador falando um montão de besteira, jogando um montão de maldição dentro da igreja. A gente vê cada coisa assim terrível. Vê cada coisa assim assombrosa, cavernosa. E muita igreja sem dom nenhum de discernimento de espírito. Eu vi essa semana um pregador falando que ele foi até bloqueado de pregar naquela igreja que ele foi. Chegou lá, tinha uma irmã lá, uma suposta missionária, e rodava no mistério, entregava revelação para um, para outro, para um, para outro. Entregou revelação para todo mundo, mas passava batido por ele. Ia lá no púlpito onde ele estava sentado, junto com os outros, entregava para todo mundo, passava batido por ele. E ele, intrigado com aquilo, e até quando ele pregou, Deus mandou ele botar a mão na cabeça daquela mulher, que aquela mulher na verdade estava endemoniada, e passando batido pelo pastor presidente da igreja, pelos outros que estavam ali na tribuna, no púlpito, que eram pastores, evangelistas, presbíteros, tudo daquela igreja. Todo mundo engolindo aquilo, a mulher botando a mão na cabeça de todo mundo, e quando o pastor botou a mão na cabeça da mulher, a mulher caiu endemoniada, e foi terror e pânico ali. Todo mundo ficou surpreso. A mulher estava um tempão ali, endemoniada. Então é importante que você aí, ó, que convida para pregar, saiba quem você está convidando para pregar. Procure referência sobre quem você está convidando para pregar. Pois é. Pois então, que você está recebendo no seu altar os negociantes da palavra de Deus, tá? Que procuram obter um bom lucro, como Paulo está falando aqui. E Paulo está batendo de frente contra isso. Paulo está denunciando isso. Paulo, em outras cartas, ele denuncia isso de novo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, se você ler o capítulo 3, ele está fazendo a mesma denúncia. Gente que está andando pelas igrejas, supostamente vivendo da obra e comendo as custas dos outros, sendo pesado para os outros. Paulo chega a falar, se você não trabalha, não coma. Paulo não está falando isso para quem está desempregado, ele está falando para quem está explorando a boa fé dos outros, tá?
Paulo fala nesse contexto aí, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, para quem está explorando a boa-fé dos outros, tá bom? Pois então, vamos repetir a leitura dos 2 versos e vamos então caminhar para o final. Então, quando Paulo fala aqui, ó, verso 16: para aqueles que estão se perdendo, somos um odor terrível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós, porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Então Paulo, lá no verso 16, ele fala sobre aqueles que se perderam, se desviaram, estão afastados, e que para esses, Paulo e os demais pregadores que estão com a convicção de que foram enviados por Deus, são homens sinceros, verdadeiros, tementes a Deus, enviados por Deus, pregando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre eles, para essas pessoas que se afastaram, que estão vivendo uma vida toda errática, toda mundana, toda afastada dos caminhos do Senhor, mesmo dentro da igreja, tá? Para esses, Paulo diz que ele e os outros pregadores têm um odor terrível de morte e de condenação, porque eles sabem que estão sendo confrontados com a palavra de Deus. Como acontece hoje, nós que estamos aqui procurando pregar a palavra de Deus genuína, verdadeira, para essas pessoas que eu falei, que estão totalmente afastadas da presença do Senhor, mesmo dentro da igreja, nossa palavra chega com um odor terrível de morte e de condenação, porque nós estamos apontando os erros, mas nós estamos mostrando o caminho correto, que é abandonar essas práticas, que essas práticas não vêm do Senhor. Aí Paulo fala sobre aqueles que, como ele, Paulo e os outros pregadores, conhecem a Deus. Para essas pessoas, nós somos um perfume vivificante. Então, para muitos que, graças a Deus, entenderam essa verdade, a nossa palavra chega com um cheiro gostoso, um perfume vivificante. E aí, quando Paulo faz a pergunta sobre quem é capacitado para pregar essa mensagem das boas novas, aí Paulo fala sobre ele e sobre aqueles que estão na mesma ligação dele, tá? Que são homens sinceros, verdadeiros, tementes a Deus, que pregam com o poder de Cristo, que foram enviados por Deus e que têm o olhar divino sobre eles, que eles estão pregando a verdadeira palavra de Deus, diferentemente daqueles que negociam a palavra de Deus com o objetivo de obter lucro. Então, essa galera de hoje em dia aí não vai pregar a palavra de Deus verdadeira, porque essa galera quer grana. E a partir do momento que quer grana, não vai falar o que Deus manda, não adianta, porque senão vai perder a boquinha. Então o que eu falo aqui, eu sei que vai ter pastor que não vai deixar, não vai me convidar para pregar na sua igreja, e não vai deixar nenhum irmão da sua igreja me convidar para pregar. Eu tenho total consciência que eu sei para alguns, mas eu também sei que para outros essa mensagem que eu estou pregando vai chegar como um perfume vivificante e vão querer que eu esteja lá para pregar. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, certo? Estou aqui fazendo o que Deus me manda fazer, no meio das minhas falhas, no meio dos meus erros, no meio das minhas limitações, mas eu estou procurando fazer aquilo que Deus manda. E para eu poder fechar, eu fecho relembrando para você o título: não negocie a palavra de Deus. E essa mensagem está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu estou nos versos 16 e 17. E somente até aqui foi aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração
E eu desejo que Ele continue falando ao seu coração e edificando a sua vida através dessa poderosa palavra. E que você verdadeiramente abra mão de negociar a palavra de Deus. Caso você esteja entrando nesse caminho aí, sai desse caminho, que ele não te pertence. Deus não te chamou para isso. Tá certo? Antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou fazer diferente. Eu vou falar aqui agora sobre esse episódio que aconteceu aí, que envolveu aquela moça lá, a esposa do pastor. Então vamos lá. O título dessa mensagem é Ariane, Juan, Laís e Patrick à luz da Bíblia. Hoje estou fazendo diferente. Normalmente eu prego no final, mas Deus tocou no meu coração para eu fazer desse jeito. Ariane, Juan, Laís e Patrick à luz da Bíblia. Vamos lá. Vocês já tomaram ciência desse episódio que aconteceu. Vamos lá. A Ariane, ela era casada com o pastor Juan Sérgio. A Laís era casada com o Patrick, que era o guitarrista da igreja. O Patrick e o Juan eram amigos. Embora o Juan fosse o pastor dele, eram amigos. Pois bem, a Ariane, ao verificar o celular do pastor, marido dela, por já estar desconfiada de que o pastor a estava traindo, ela descobriu, teve a confirmação de que ele a estava traindo realmente, e descobriu que a amante do pastor era a Laís. Aí o que aconteceu? Aqui eu quero analisar à luz da Bíblia cada um desses personagens, os seus erros e os seus acertos, tá? Eu quero trazer uma abordagem diferente das abordagens que estão sendo feitas por aí, entendeu? Alguns endeusando a Ariane, endeusando o Patrick, demonizando a Laís, demonizando o pastor, entendeu? E estão deixando passar batido algumas coisas muito importantes dentro da palavra de Deus que eu não vi ninguém falar. Vamos lá. Começando pela Ariane. A Ariane, ela usou o termo hackear o celular do pastor. Eu, pessoalmente, acredito que ela falou por falta de conhecimento do que significa hackear. Talvez ela não tenha exatamente uma instrução, uma cultura suficiente para diferenciar o que é verificar o celular de um marido, de um filho e tal, e hackear. Hackear um celular, ou um tablet, ou um computador, é crime. Porque é uma invasão ilegal, quando você hackeia. E caso você não saiba, dentro da informática tem o hacker e tem o cracker. Tá? Um é, entre aspas, do bem, e o hacker é o do mal. Entra para destruir, para jogar vírus lá, para deletar dados. Então, hacker é isso. Então, pessoalmente, eu acredito que a Ariane não hackeou o celular do pastor, marido dela, embora ela tenha usado essa terminologia. Acredito que ela tenha usado essa forma de falar de maneira errada, de maneira ignorante, de desconhecer o significado da palavra. Então eu creio que ela verificou. Ela devia ter a senha, ou ela deve ter botado o dedo dele lá para abrir enquanto ele estava dormindo, ou deve ter botado o celular perto do rosto dele para abrir, alguma coisa desse tipo ela fez. Então ela não hackeou, ela somente abriu o celular dele para verificar, ou de repente o celular dele nem tinha senha, vai saber. Mas ela conseguiu entrar e verificou e encontrou as provas. Aqui ela cometeu um erro, porque ela mentiu. Ela disse que não premeditou. Ela viu isso na madrugada do dia 26 de dezembro, pelo que ela fala. Ela teve tempo para imprimir todas as telas, inclusive as telas que tinham os nudes do marido dela, o pastor, e da amante do pastor, a Laís. Então aqui ela já cometeu outro crime. Ela expôs a nudez dos outros.
a imagem dos outros. Tá? Aqui já tem outro crime que ela cometeu. Aqui na verdade é um crime, né? Colocar foto dos outros, expor nudes dos outros assim, ela cometeu um crime. Então ela premeditou, ninguém falou sobre isso. Premeditou, porque ela chamou as amigas dela, as amigas da confiança dela, e distribuiu no meio da igreja. Tá? Aqui ela cometeu um pecado à luz da Bíblia. Lucas 17:1. Ela trouxe escândalo. Ela trouxe escândalo por quando ela distribuiu os prints no meio do povo. Lucas 17:1, você pode abrir sua Bíblia aí que o texto fala: aí daquele por quem os escândalos vierem. E você também pode abrir sua Bíblia aí. Vou separar o texto aqui para você. É 1 Coríntios 10:32. 1 Coríntios 10:32 é o texto que fala que a gente não deve escandalizar ninguém, nem o judeu, nem o grego. Preste atenção, ela estava num culto, um culto no qual possivelmente, ou provavelmente, ou certamente tinha gente que não era crente, que de repente recebeu um convite porque estava indo lá para ouvir a palavra de Deus. Pelo conteúdo do vídeo, foi falado ali que era um culto de libertação. Então é possível que alguém da igreja tenha levado alguém não crente, alguém desviado, para de repente receber ali uma oração, para passar por aquele processo de libertação, porque era um culto tecnicamente de libertação. Então aqui ela já trouxe um escândalo. Tinha novos convertidos de repente, aí foi um escândalo. Então aqui, à luz da Bíblia, já errou feio. E à luz da Bíblia também, ela errou porque, quer dizer, esse texto que eu vou citar, ela errou sim. Vamos colocar aqui. Mateus 18, do verso 15 ao 17. Eu vou deixar até nos comentários aí, tá? Esses textos para vocês lerem depois. Mateus 18, do 15 ao 17 é um texto que fala sobre: se o teu irmão pega contra ti, tu vai a ele, tu e ele. Se ele te ouvir, beleza. Se consertou, você ganhou seu irmão, parará, beleza. Se ele permanecer no erro, você volta lá, mas leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Sugestão que eu dou nesse caso aqui, uma sugestão minha, não está na Bíblia. A Bíblia fala 2 ou 3 testemunhas. Eu, pessoalmente, sugiro que isso seja com oficiais da igreja, tá? Porque isso vai dar uma conotação de formalidade. Vai dar um susto na pessoa. Da primeira vez que tu foi conversar, a pessoa não tomou tenência. Da segunda vez, tu leva 2 ou 3 oficiais da igreja. Ah, quem são oficiais da igreja? Se for uma igreja batista, os únicos oficiais da igreja batista são pastores e diáconos. Então você pode levar um pastor, um diácono. Outras igrejas têm os presbíteros, evangelistas, leve oficiais, porque isso vai dar uma formalidade. Entendeu? Vai dar formalidade, vai dar de repente até uma neutralidade, porque se você levar 2 pessoas ou 3 que são teus amigos, pode não parecer uma coisa assim muito séria, mas se você já leva, pô, essa pessoa está vindo procurar, está vindo com um pastor, está vindo com um diácono, está vindo com um presbítero, pô, peraí, isso já vai dar um susto na pessoa. Se mesmo assim a pessoa não tomar tenência, aí você leva para a igreja, e aí que ele seja devidamente disciplinado, blá blá blá. Aqui a Ariane errou. Por que ela errou? Porque ao levar para a igreja, ela fez da forma errada. Culto público, porta aberta para geral saber, com o microfone arreganhado, ela falando alto, todo mundo vendo, e dentro da premeditação que eu falei, ela filmando tudo e botando nas redes sociais. Quando na verdade, vamos supor que ela tenha descoberto, ela até pega alguma outra traição, tenha chamado o marido no particular, o marido ficou de tomar tenência e não tomou. Ela voltou, falou com ele novamente, levou as testemunhas, o cara não tomou tenência. Nesse caso, ela deveria ter chamado a igreja a portas fechadas, numa reunião de portas fechadas, sim, que não fosse no horário de culto, portas fechadas, bonitinho lá, sem nenhum estranho, somente os membros da igreja, e aí sim, levar ao conhecimento. Esse seria o certo. Então, à luz da Bíblia, a Ariane errou nesse caso, tá?
Errou. O vídeo está aí. E uma vez que você coloca uma coisa na internet, nunca mais vai sair. Não adianta você apagar. Porque basta alguém salvar. Acabou. Basta uma pessoa pegar aquele vídeo, baixar e salvar. Acabou. E se essa pessoa cismar de postar, e como muita gente faz, sai postando, compartilhando e tal, nunca mais vai sair da internet. Tá? Por isso que eu falo toda hora no meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, cuidado com o que você posta nas redes sociais, pode custar teu emprego. Por isso que eu falo em outras mensagens sobre esse assunto. Então eu falei da Ariane. Agora vamos falar do pastor Juan Sérgio. Pastor Juan Sérgio. Onde ele errou? Primeiro porque ele, sendo um homem casado, ele não tinha nem que olhar para outras mulheres, para começo de conversa. Segundo, para ele ter caído dessa forma que ele caiu, ele devia estar de trololó com a Laís, sem a esposa saber. Eu digo assim, conversinha, pé de ouvido. Isso é uma coisa que jamais deve acontecer. Homem casado não tem que ficar conversando com irmã sozinho. Se a mulher está por perto, se aquela irmã for casada, seu marido está por perto. Não pode. E a mulher casada também, não pode ficar dando papo para homem, se o marido dela está perto, se a esposa do cara está perto. Tá querendo o quê? Tá querendo arrumar problema, né? Então aqui já foi o primeiro erro que esse pastor cometeu. Segundo erro, que nós podemos afirmar. De acordo com os depoimentos que vieram depois do vídeo, ele estava com um caso com essa Laís há 2 anos. Então era um homem que já estava longe da presença de Deus. Então ele, como pastor, se ele sabia que ele não estava em condições de continuar pastoreando, ele deveria ter procurado, que pelo que eu vi em outros depoimentos, a mãe dele é que é a pastora presidente da igreja. Ele deveria ter procurado a mãe dele e ter entregado o ministério. Mãe, está aqui, ó, não tenho condições de pastorear. Vou ficar quietinho aqui, fora da linha de frente. Então ele deveria ter procurado, tá, conserto, porque ele tinha conhecimento do erro dele e mesmo assim não se consertou. Deixou que o negócio acontecesse da forma como aconteceu. Outro erro que ele cometeu, querer tomar o microfone da Ariane, o que despertou a ira da mulher, e a mulher fez o que fez. E voltando na Ariane, teve mais um erro que ela cometeu que eu esqueci de falar. Ela agrediu fisicamente a Laís, com a agravante de que a Laís estava com uma criança no colo. Ela não tinha que ter agredido fisicamente, por mais que ela tivesse chateada. Outro erro que ela cometeu, tá? Não deveria. E o pastor não deveria ter tomado o microfone dela na marra. O que ele deveria fazer? Simples. Chegado perto do operador de som, pedir para o operador tirar o som do microfone da Ariane. Simples. Como você vê naqueles debates lá no Congresso, lá, ou naqueles debates políticos, quando tem alguém falando demais, se exaltando, tira o som dele, corta. Você vê toda hora o presidente da mesa lá, corta o som dele. Ou o apresentador ali do debate, o mediador do debate, corta o som dele. Isso que ele deveria ter feito discretamente lá no operador de som, corta o som dela. Pronto. Não teria despertado na Ariane a ira que ele despertou. Então ele errou. Errou feio. Errou feio. Tá? Vamos agora analisar a Laís. A Laís errou feio. Primeiro porque como mulher casada ela tinha que ter a postura de rejeitar qualquer cantada do pastor, supondo que a iniciativa tenha sido dele ficar cantando ela. Ela errou se foi ela que tomou a iniciativa de ficar cantando o pastor, de ficar de conversinha com o pastor sem o marido dela estar por perto, sem a mulher dele estar por perto. Então ela errou feio aqui. Errou feio nesses aspectos aqui. Esses 2 aspectos. Outro erro que ela cometeu. Se é verdade o que os depoimentos falam, que o caso já durava 2 anos, ela deveria ter procurado a pastora presidente da igreja, que era a mãe do pastor Juan Sérgio. Deveria ter confessado o pecado dela.
deveria ter saído da frente, porque ela foi ali chamada de levita, embora tecnicamente, de acordo com a Bíblia, não exista mais essa coisa de levita, mas algumas igrejas pentecostais insistem em chamar cantor de levita, mas deixa esse assunto para lá, que isso é para outro debate. Então vamos chamá-la de cantora. Ela não deveria estar cantando, ela deveria ter se recolhido, confessado o pecado dela para a pastora, ficado quietinha, em tratamento espiritual, se afastado, porque o pastor não estuprou ela. Do mesmo jeito que o pastor errou, tinha que ter se afastado dela, porque ela também não estuprou ele. Deixa eu colocar aqui de igual para igual, porque senão vão dizer que eu sou machista, que eu estou culpando ela. Estou culpando os dois, em igualdade de condições. Ele errou, ele não tinha que ter ficado de conversinha com ela, porque isso já estava rolando, que já devia rolar conversinha dos dois pelas costas dos seus respectivos cônjuges. Então ele deveria ter evitado. Ela deveria ter evitado. Os dois erraram. Ela errou, que ela deveria ter cortado. Vamos lá. E quanto ao Patrick, onde ele errou? Bem, alguém vai dizer, ah, mas como é que ele ia imaginar que o pastor amigo dele estava pegando a mulher dele? Olha, infelizmente isso acontece. Um amigo meu passou por isso. Tinha um amigo pastor e o resultado foi parecido. Não foi a nível desse escândalo, essa baixaria que teve, mas o contexto foi parecido. Entendeu? Inclusive no meu livro de Lodebar para Wonderland eu conto esse caso. É claro que eu poupei o nome do meu amigo, mudei os nomes, mudei as datas, mudei os locais, coisa e tal. Numa outra igreja que eu preguei, teve um caso desse lá, que o pastor da igreja estava saindo com a mulher do membro lá. Numa outra igreja que eu preguei já foi o contrário, era um diácono da igreja que estava pegando a mulher do pastor. Enfim, onde é que o Patrick errou? Talvez por ter deixado a mulher solta demais, não sei, sozinha, conversando com um amigo dele, pastor. Podemos dizer que errou aí. Porque para ela ter feito isso, acredito que isso já esteja rolando desse jeito. Aqui é uma suposição minha. Mas o que eu quero fechar aqui é o seguinte. Agora tem circulado vídeos aí. A gente não sabe se esses vídeos foram produzidos por inteligência artificial, porque um desses vídeos que eu vi foi a própria Ariane falando que estava voltando com o marido. Anteriormente ela havia dito que estava separada. Então nós não sabemos se esses vídeos agora estão sendo produzidos por inteligência artificial ou se realmente ela decidiu dar uma nova chance ao marido pastor. Então vamos lá. À luz da Bíblia, ela é obrigada a perdoar? Sim, à luz da Bíblia, todos nós somos obrigados a perdoar qualquer pessoa. À luz da Bíblia somos. Agora, perdoar não significa trazer de volta para perto novamente. Esse meu amigo que passou por esse processo aí semelhante, ele até perdoou esse amigo dele, mas ele não quer contato. Perdoou, mas não quer contato. Não quer, é cada um para um lado. É como Abraão e Ló. Abraão falou para Ló: você quer ir para onde? Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. É desse jeito. Então, perdoar, tecnicamente, biblicamente, a Ariane é obrigada a perdoar. É obrigada a restaurar o casamento dela? O que eu vou falar vai chocar muito o crente. Não, tem que lutar pela restauração. Não, ela não é obrigada não. Até à luz da Bíblia. Houve imoralidade sexual do marido dela. À luz da Bíblia, ela tem liberdade para divorciar e seguir em frente. Mas se ela quiser tentar a restauração, é uma decisão dela. Ninguém tem que pressioná-la. Que aparece nessa hora muito, não, vamos orar pela restauração do casamento. Assim como a gente vê aí, mulher que está sendo espancada pelo marido, aí vem as crentes da mesa de oração. Não, minha irmã, você tem que perseverar, você tem que continuar orando, porque ele vai se converter. Porque é ela que está apanhando, não são as irmãs da mesa de oração que estão apanhando. Quem está apanhando é a irmã lá.
Aí o pastor que fica apoiando uma sandice dessas, amanhã ou depois vai celebrar um culto fúnebre daquela irmã que de tanto apanhar o cara acabou matando ela, ou vai celebrar o culto fúnebre do marido. A irmã de tanto apanhar um dia pegou uma arma no desespero e matou. Ou então o pastor vai celebrar um culto na cadeia para o cara que matou a mulher de tanto que bateu, perdeu a cabeça e matou, ou a mulher de tanto apanhar perdeu a cabeça e matou. É isso que vai acontecer. Vamos combinar que o mundo ideal que muita gente prega dentro das igrejas é bem diferente do mundo real. Então eu estou trazendo o mundo real aqui. Eu sei que o que eu estou falando pode até chocar, mas é desse jeito que funciona. Então, beleza. Vamos supor que seja verdade que a Ariane tenha perdoado o marido, ela tenha tentado restaurar o casamento dela. É uma decisão dela, ninguém pode obrigá-la a fazer isso. É uma decisão dela. Se ela decidir separar, ela está amparada pela Bíblia para fazê-lo. E ninguém pode condená-la por isso. Perdoar ela é obrigada, mas ela não é obrigada a colocar o cara de volta na vida dela. O pastor, o marido, de volta na vida dela. Coloca se quiser, biblicamente. Tá? Porque houve imoralidade sexual. Jesus ensina isso. Vai ler tua Bíblia, as Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, se eu não estou enganado, vai encontrar Jesus falando sobre adultério, sobre divórcio. Depois você anda lá na Bíblia, em Mateus ainda, você vai encontrar Jesus falando de novo sobre isso. Tá? Vamos lá. E houve também um outro vídeo aí sobre esse assunto, falando que o filho da Laís com o Patrick não é do Patrick, é do pastor. Não sabemos se é verdade ou se é mentira. Então é o que eu falo. O tamanho do escândalo foi tanto que já teve muita gente fazendo vídeo debochando desse assunto, tá? Vi aí vários grupos aí de peças teatrais, entre aspas, de repente formado por crentes ou por gente desviada da igreja, fazendo vídeo debochando. Serviu para isso. Então, nesse caso do escândalo, eu vou isentar o Patrick, porque ele foi o único que não escandalizou. Porque ele ficou na dele tocando a guitarra ali e tal. Quando o negócio estourou, ele parou de tocar, ficou sentado lá. Agora, a dona Ariane, a irmã Ariane, o pastor Juan e a irmã Laís, esses três aqui vão dar conta diante de Deus, de acordo com a Bíblia. Ai daquele por quem os escândalos vierem. A Ariane porque filmou, porque botou nas redes sociais, porque pegou o microfone, explanou, printou tudo e distribuiu. E o pastor Juan e a cantora Laís porque cometeram adultério e deram motivo para a Ariane perder a cabeça e fazer o que fez. Então, não vão passar batido, não. À luz da Bíblia que eu estou falando, tá bom? E ainda tem essa história da criança que é filha, que não é filha. Olha aí, olha o desdobramento. Mais um escândalo. Se realmente a criança não for filha do Patrick, for filha do pastor, é mais um escândalo. Vocês sabem que aquele negocinho que começa com M, quanto mais mexe, mais fede, né? Vocês já ouviram falar. Não posso falar a palavra aqui, mas vocês conhecem. Começa com M, quanto mais mexe, mais fede. É exatamente isso. Então, analise esse assunto à luz da Bíblia e procure aprender para você nunca repetir um erro desses. Ninguém está livre Ninguém pode bater no peito e dizer, eu nunca vou passar por isso. A gente não sabe. A gente não sabe o que está na cabeça do outro. Mas que Deus o livre e guarde de passar por isso, tá? Você que está vendo esse vídeo aí, você que de repente é casado, que Deus o livre e guarde de passar por uma situação que envolva adultério. Seja você o marido, seja você a mulher. Que Deus o livre e guarde de passar por uma vergonha dessas, por uma humilhação dessas. Mas se porventura acontecer, tenha dignidade. Não vá para frente da igreja fazer escândalo, fazer baixaria, não. Chame para conversar. Se não tomar tenência, conversa novamente com 2 ou 3 testemunhas, como eu sugeri, preferencialmente oficiais da igreja. Se não tomar tenência, marca uma reunião, porta fechada da igreja, leva o assunto para a igreja, deixa a igreja tratar e disciplinar. E se você achar que deve separar, amparado pela Bíblia, você está para separar, para divorciar e seguir em frente.
Perdoar você deve perdoar, sem guardar mágoa, sem guardar rancor, sem guardar ressentimento. Obrigado a conviver não é, porque aqui já tem imoralidade sexual. Então você está autorizado pela Bíblia a divorciar se quiser. Se quiser restaurar o casamento, restaure. Agora lembre de uma coisa: perdoou, esquece. Optou por restaurar, esquece. Não vai ficar jogando na cara da pessoa, não. Não vai por qualquer briga ficar jogando na cara que a pessoa no passado traiu. Perdoou, vai seguir em frente, esquece. Amém? Que Deus abençoe sua vida e muito obrigado porque você ficou até aqui. Eu quero agradecer a você que me deu o privilégio de ficar aqui, teve paciência para me ouvir, teve paciência para abrir a sua casa, para eu poder entrar através das minhas redes sociais aí na sua casa, para você ver essa mensagem. Embora você possa estar vendo também em outro lugar, de repente você está vendo aí num intervalo de trabalho, numa condução, sei lá. Mas o importante é que você está me permitindo falar com você através desse canal, através dessa plataforma, através desse perfil. Que Deus abençoe sua vida, muito obrigado. E eu espero você no próximo vídeo, que vai ter muita coisa legal para você aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.